dia, como que você está? Hoje eu estou muito feliz e eu quero aqui compartilhar essa palavra com você. Por que eu estou feliz? Porque o Senhor tem feito tantas coisas na vida de amados queridos nossos. Diante de momentos difíceis, o Senhor tem dado os teus sinais. Então, nós estamos com o nosso coração muito radiante. E eu quero aqui compartilhar com você uma palavra que eu gosto demais. Eu aprendi o que o Senhor estava dizendo nela. E eu quero aqui falar contigo. Está em Provérbios 16, a partir do versículo 1 que diz: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Então, é da nossa natureza mesmo fazer planos, e nós devemos fazer, mas nós precisamos aprender algumas coisas. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Então o Senhor, Ele olha o meu coração e o seu coração. Confie ao Senhor então tudo que você faz, e seus planos serão bem sucedidos. Ele faz tudo com um propósito, ou seja, o Senhor faz tudo com um propósito. Tudo, não sou eu dizendo, mas a palavra. Até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Então isso é o Senhor falando, o Senhor sinalizando. Tudo que acontece debaixo dos céus tem o seu propósito. Amém? Então aqui o Senhor está nos mostrando algumas coisas que nós precisamos aprender. Eu aprendi. Com dificuldades eu aprendi. Sabe por quê? Porque para os aflitos todos os dias são difíceis. Para o coração alegre a vida é um banquete contínuo. Então vamos lá. Eu quero aqui contar um testemunho que o Senhor tocou muito em meu coração e eu vou contar a vocês. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu e meu esposo, nós gostaríamos de nos casar. Já estávamos cansados daquela vida de namoro, de cada um na sua casa, com as suas famílias. Nós queríamos ter o nosso cantinho. Então, vamos começar a buscar um local para morarmos. Tínhamos condições de comprar alguma coisa. Não era muita coisa, mas com aquilo que tínhamos, poderíamos dar entrada em algo. Próximo à minha casa estava sendo anunciado uma cooperativa habitacional chamada Piratininga. Eu creio que eram 10 prédios que seria construído. Então, quem tivesse interesse, pudesse comprar. 10 prédios de 12 andares, com valor acessível. Então, por que não? Meu esposo, na época, foi atrás, se informou, pegou todas as informações e seria possível. Ok, os nossos planos já estavam sendo encaminhados. Ok, tudo bem. Demos a entrada como era necessário. Só que como era uma cooperativa habitacional, como seria a entrega dessas chaves desses apartamentos? Através de antecipação de parcelas ou sorteio. Ou seja, se nós tivéssemos aí um valor a mais, poderíamos dar entrada, antecipar as parcelas e assim pegaríamos as chaves nas mãos. Ou iríamos para o sorteio, juntamente com as famílias que também não poderiam aí antecipar as parcelas. Tudo bem, daí normal, vamos para o sorteio, porque afinal de contas, Deus é fiel. Chegou o grande dia. O primeiro prédio havia sido construído e já estava pronto, já estava liberado. Aquela semana que antecedeu o sorteio, estávamos a 1000, fervorosos, confiantes na fidelidade do Senhor. Por isso que eu disse, como eu aprendi através desta palavra. Fomos ali, onde foi marcado o grande sorteio, que foi no ginásio municipal do Pacaembu. Estava lotado. Meus pais oraram por nós e nós saímos logo cedo em rumo ao ginásio. Foi dado início. Primeiramente,
para aqueles que haviam antecipado as parcelas e que no total eram 51 compradores. Eles pegaram as chaves nas mãos. Próximo passo, começou o sorteio. E a nossa inscrição era número 216. Este número ficou marcado sobre as nossas vidas. Foi-se dado início. Sorteio, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E cada família contemplada se fazia uma festa. Estava ali, recebendo o grande sonho de cada um de nós ter a sua casa própria. As horas foram se passando. O tempo foi se passando. 211, 212, 219, 200, 300. Às vezes ia para outros números. Depois voltava para o 200. E encerrou. Eu me lembro que o último sorteio foi o número 214. 214. Eu te digo que naquela hora que foi anunciado o último sorteio e saiu o número 214, eu chorei muito. Chorei muito. Meu marido não sabia o que fazer. Nós viemos do ginásio até a casa dos meus pais, eu chorando. Meu marido não sabia o que falar. Não tinha palavras. Naquele momento, nós chegamos na casa dos meus pais. Meus pais, na hora, viram o que tinha acabado de acontecer. Meu pai, Deus usou ele grandemente para dizer algumas coisas para nós, que foi o início da nossa busca. Ele disse assim ao Mauro: meu filho, qual é o teu sonho? Teu sonho é morar em apartamento? E ele disse: não. Eu fui para este projeto porque é mais barato. Eu não tenho condições de comprar uma casa hoje. É muito caro. E olha que na época era muito caro. Hoje, comprar uma casa dessa não se compra mais. E meu pai disse naquela época: vá atrás do seu sonho. Qual é o teu sonho? Eu gostaria de morar em Sobrado. Eu acho tão bonito. E eu falei assim: é verdade, amor. É muito bonito mesmo. E ali, a partir daquela palavra, nós fomos atrás do nosso sonho. Começamos e damos início, então, ao nosso sonho. Buscar uma casa, buscar um sobrado. Aos nossos olhos era impossível comprar uma casa com aquilo que nós tínhamos em caixa. Mas o Senhor, Ele faz os teus planos e Ele responde. Após uma busca muito grande, após buscarmos, encontramos um sobrado maravilhoso no caminho da igreja em que congregávamos na época. Meu esposo dizia: isso é muito caro, não tem condições, não tenho. E isso era lá próximo ao Parque São Domingos. E eu, amor, vamos ver, quem sabe o Senhor pode preparar algo em um outro lugar. Porque eu gostava muito aqui de Pirituba, porque eu estudei aqui, o 2º grau eu fiz aqui. Então eu gostaria muito de morar por aqui. Eu queria tanto morar em Pirituba. E ele dizia: não, é muito caro, você tá doida, não tenho condições. Os olhos humanos, os olhos naturais só enxergam o quê? O impossível. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Ok, ele me ouviu, pegou aquele telefone daquela imobiliária, naquele sobrado maravilhoso, e ligou. Quando foi dito a ele o valor do sobrado, ele ficou: impossível, não tenho condições. E aquele vendedor disse a ele: qual é a sua condição? E ele disse a condição que nós tínhamos na época. Ele: então tá bom, eu vou te levar aonde a sua condição pode. E ele trouxe o meu marido na condição que nós tínhamos na época. Me ligou: olha, eu vou te pegar hoje e tal, e nós vamos até aonde eu fui para ver se você gosta. Amado, amada do Senhor, quando eu cheguei aqui nesta rua onde eu moro hoje, vi a construção daqueles sobrados, eu amei. É aqui que eu quero morar.
E assim foi dado início. Ah, o apartamento? Olha, aquela imobiliária deu 90 dias a nós para que pudéssemos vender aquele projeto, né, do apartamento, para que nós dessemos a entrada no sobrado, que nós amamos tanto. E que, diante deste tempo, eles estariam encerrando a construção dele, porque estava na estrutura apenas. 90 dias. Eu confesso a você que meu marido, na época, meu noivo, já estava desesperado, não sabia o que fazer. 90 dias para dar entrada em uma casa, um sobrado de quase 100 mil reais naquela época, muito caro. Mas o Senhor é fiel, Ele é fiel. Dados 90 dias, nada de venda do apartamento, nada de venda do projeto. Após os 90 dias, uma pessoa se interessou, e que essa pessoa que a gente nem imaginava, a mãe de uma amiga muito querida nossa, disse: Mauro, eu quero ficar com esse apartamento. Como assim? Eu quero ficar com o apartamento. Mas a senhora não tem a casa, né? Tal. Não, eu quero futuro. Eu quero investimento. E eles ficaram com o nosso apartamento. Os donos da imobiliária chamaram meu esposo. E aí? Vocês vão ficar com a casa? Já está pronta. Em 90 dias encerraram, terminaram a casa, o sobrado, tudo certo. Faltava apenas alguns detalhes. A casa está pronta. Uma vez que vocês já estão se preparando para casar, nós antecipamos. E amados do Senhor, meu marido naquela época disse: eu só tenho 1.000 reais. E o carro, nós aceitamos. Porque a venda do apartamento ainda estava em negociação. Não tínhamos nada com relação ao apartamento ainda. E eles aceitaram a entrada de 1.000 reais. E depois o carro também. Entendem o que eu quero dizer? Aos olhos humanos, impossível de se comprar uma casa com uma entrada de 1.000 reais numa casa que valia quase 100 mil reais. Na época, mais de 20 anos atrás. E o Senhor fez. O Senhor permitiu para que nós víssemos o sobrenatural. Hoje nós estamos em nossa casa, avaliada em muito mais do que aquele valor. Muito mais. Condições de se comprar uma casa no valor de hoje, que é o valor dela, não temos. Mas o Senhor é fiel. O que eu quero dizer a você nesta manhã: por mais que a sua situação esteja difícil, por mais que aos olhos naturais você não veja o impossível de Deus acontecer, é neste momento que Ele faz. É neste momento, sabe por quê? Porque quando nós não temos condições nenhumas de fazer, Ele entra. Quando não temos nada e nenhuma forma de se fazer, o Senhor entra. E nessa manhã sinto muito forte em meu coração, por mais que a sua situação esteja impossível de se resolver, o Senhor vai entrar. Como Ele entrou na nossa situação, nós fizemos alguns planos e que não eram dele. E Ele nos levou ao seu plano e para nós era impossível. E Ele entrou, porque era o sobrenatural dele para ser feito. Amém? Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por tantas coisas que o Senhor fez sobre nós. E a nossa casa foi um sobrenatural do Senhor. Pai, que a fé do meu amado e da minha amada irmã seja avivado nessa manhã e que eles possam crer no sobrenatural que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse, porque o Senhor é o Deus do impossível. Tchau.